Pedir que o Senhor nos guie para que a sua voz possa penetrar nos nossos corações. Amém? Pai, nós te louvamos nesta hora. Te agradecemos pelo santo e maravilhoso privilégio que nós temos de nos reunirmos debaixo do teu grande, santo e maravilhoso nome. Pedimos, Senhor, que tu venhas aquietar o nosso coração na tua presença. Que teu Espírito Santo traga temor neste lugar. Que o Senhor possa também dar aos pais sabedoria para poder conduzir seus filhos nesse momento da palavra. Para que nós não tenhamos aqui, Senhor, nenhum coração disperso, mas corações que se aquietam diante da tua palavra. Corações que se aquietam debaixo da tua voz. Que no nome do teu grandioso e precioso Filho Jesus, tu venhas reinar de maneira especial nesta noite, através da tua palavra. Queremos sair deste lugar, tendo a consciência de que o Senhor veio a nós, de que tua palavra foi enviada a nós, de maneira que o Senhor prevaleceu sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós estamos debaixo do teu nome. Venha magnificar a tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amados irmãos e irmãs, da parte do Senhor eu tenho o encargo de compartilhar acerca de 4 aspectos referentes à obra do Espírito Santo. Mas ontem, naquele período que nós tivemos, eu compartilhei algo acerca da recuperação do testemunho do Senhor. Tentando levar os irmãos a compreenderem o quanto este assunto é sério, o quanto nós precisamos ter discernimento da hora que nós estamos vivendo. Quando você estuda a palavra de Deus, você sabe que a Bíblia tem 31.124 versículos. E quando você estuda a palavra de Deus, você descobre que 27% de toda a palavra de Deus é profecia. E quando você estuda todas as profecias da Bíblia, você descobre que 97% de todas as profecias já se cumpriram. Falta apenas 3% das profecias se cumprirem. Isso nos dá garantia em dizer que nós estamos vivendo aquilo que podemos chamar a última fase da obra de Deus. E é um tempo delicado. É um tempo que nós precisamos considerar a nossa vocação celestial. Precisamos considerar o nosso chamamento celeste. Este é um assunto que tem que arder no nosso coração. Deus está reivindicando uma igreja madura, uma igreja que se mova à altura do seu propósito, uma igreja que tenha visão espiritual, mas não apenas visão espiritual, porque o propósito da visão é nos levar a exercer a vocação celestial. Ninguém poderá exercer a vocação sem visão. E se um cristão diz que tem visão, essa visão ela tem uma realidade espiritual. A realidade espiritual da visão é a vocação. Então agora, neste exato momento que nós estamos vivendo, de maneira muito especial, o nosso reunir aqui não é algo comum, não é algo tão simples. Precisamos considerar isso à luz das perspectivas do Pai. Compreender o mover presente de Deus. Eu chamei a atenção de vocês para uma reflexão acerca dos livros que compreende aquele assunto da Bíblia, chamado a restauração do testemunho do Senhor. Eu fazia referência ao livro de Daniel, de Esdras, Esther e Neemias. Aqui nós temos não apenas esses livros que apontam para nós a questão histórica daquilo que aconteceu, mas compreender também que cada uma dessas pessoas, Daniel, Esdras, Esther e Neemias, constitui algo para nós.
algo muito especial. Porque quando você estuda a vida, o caráter, o chamamento desses irmãos, a vida deles compreende uma escola do Senhor que dá a nós as características do vaso do Senhor para esse tempo. Estão compreendendo? Os irmãos aqui do lado estão compreendendo? É importante que todos nós tenhamos visão disso. Porque quando você estuda Daniel, e eu encorajo vocês, vão ao capítulo 9 do livro do profeta Daniel. Você vai ver que primeiro Daniel teve discernimento do tempo do Senhor. Ele compreendeu que o tempo da disciplina de Deus por meio do cativeiro na Babilônia era de 70 anos. E que esse tempo estava agora no seu final. O que ele fez? Ele ficou ali dentro, conformado ou inconformado por todas as questões de desvios do próprio povo de Deus, naquela realidade contextual que eles viviam? Não. Daniel se moveu em direção ao trono de Deus. E quando você estuda o capítulo 9, você vai ver especialmente aquela parte onde ele ora. E quando ele ora, ele faz as confissões de pecados. Ele se inclui dentro da história. Ele entra para dentro da história. Ele resgata dentro da história as questões espirituais, as falências, as imoralidades, a pecaminosidade do povo. Ele coloca tudo isso diante de Deus como encargo sobre os seus ombros diante de Deus. E ali ele intercede, ali ele arrepende, ali ele confessa. Mas agora ele coloca a situação de maneira clara e aberta diante de Deus. Ele mostra para Deus a situação do povo de Deus. Embora o enfoque dele, em nenhum momento, era o simples fato de que o povo de Deus estava cativo há 70 anos na Babilônia. Este não era o enfoque da oração de Daniel. O enfoque da oração de Daniel era o testemunho de Deus. Era o nome de Deus. Porque o povo de Deus que estava na Babilônia, eles viviam de uma forma tão acomodada. Ageu, quando escreve para eles, ele chega a dizer assim que aquele povo vivia com as suas casas apaineladas, mas eles não se importavam com a casa de Deus que estava em ruínas. Vocês sabem muito bem que Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias. E esses profetas, de maneira muito especial, eles levam a palavra para o povo, para despertar eles, para que eles voltem e restaurem o testemunho do Senhor. Como já lhes disse, naquela época havia na Babilônia 800 mil judeus. E nós sabemos que apenas 50 mil voltaram. Então Daniel representa o que para nós? Nós temos que aprender aqui, porque Daniel, Esdras, Esther e Neemias mostram para nós 4 aspectos do vaso do Senhor para esse tempo. Se nós desejamos que Deus recupere o seu testemunho na terra de maneira absoluta sobre o seu povo, se nós desejamos que Deus restaure o seu testemunho na expressão da sua igreja, porque quando pensamos na igreja, quando você começa a definir essa igreja a partir do livro de Gênesis, você fica assombrado com aquilo que a Bíblia descreve sobre a igreja. Ignorando propositadamente o capítulo 2 do livro de Gênesis, podemos pensar no capítulo 28 do livro de Gênesis, naquela extraordinária visão que Jacó teve em Betel. Eu quero apenas tomar uma frase que ele usa. Existem muitas coisas que se falar ali, mas não é meu encargo, mas eu estou apenas tentando fechar o assunto de ontem, para não deixar em aberto. Então, irmãos, quando ele tem aquela visão daquela escada que ligava os céus na terra, você sabe que ali o Espírito Santo está delineando para nós, definindo para nós, mesmo que em forma tipológica, mesmo que na forma de uma sombra, porque quando você toca a realidade disso no Novo Testamento, você vê quanta glória existe. E nós não podemos apenas ver isso de forma doutrinária, nós temos que ver isso na nossa realidade espiritual, porque se nós não temos realidade espiritual daquilo que é a igreja, segundo a palavra de Deus, então qual é o oposto de uma realidade espiritual? Obsessão.
Se nós não temos uma realidade espiritual, então nós caímos no laço da obsessão. Isso não pode nos deixar apenas rangendo os dentes. Isso tem que trazer temor no nosso coração. Porque nós podemos nos envolver com muitos ativismos e chamarmos isso de obra de Deus. Podemos não perceber que estamos fazendo nossa própria obra. E ali nós espiritualizamos colocando o nome de Deus. Mas o que é que Deus tem de caminho nisso? Precisamos estar envolvidos com aquilo que Deus está envolvido. Nós temos que nos envolver com aquilo que Deus está envolvido. Você vai ver que Daniel se envolve com isso. Você vai ver que Esdras, Esther, Neemias. E assim também é o nosso chamamento agora, como igreja. Irmãos, eu não estou falando apenas para vocês. Esse tem sido a palavra de Deus no meu coração, na própria realidade que vivo. Na comunhão com os irmãos em Goiânia. Nas assembleias por onde tenho passado. Buscando que a minha inquietação não seja apenas uma questão emocional de sentimento, mas que seja a inquietação do próprio Senhor. Nós temos assuntos extraordinários e preciosos para tocar na palavra de Deus, mas quando você olha a questão da recuperação do testemunho do Senhor, quantos irmãos caminharam no mover da restauração e fracassaram e depois viram que não era restauração, e eu falo de mim. E saber que o que inquieta Deus agora é a recuperação do seu testemunho. Meus irmãos e irmãs, deixa eu ilustrar algo para vocês, para que a gente possa avançar um pouco aqui. E que isso sirva de uma lição profunda e significativa para nós. Você se lembra lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus está falando a partir dos versículos 13, 14, 15, quando Deus está falando com Abraão, ele vai dar um cenário histórico e também profético do que aconteceria com o povo de Israel. Quando Deus havia prometido para ele uma geração, uma descendência natural, que seria como os grãos da areia da praia, mas também uma descendência espiritual, que seria como as estrelas dos céus. Então, quando Deus trata desse assunto com ele, Deus diz assim que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, que essa descendência seria escrava por uma nação durante 400 anos. E que eles voltariam, Deus diz assim, eles voltarão para cá, e tu serás sepultado com os teus pais, mas isso não vai acontecer sem que antes encha a medida da iniquidade dos amorreus. Você se lembra desse texto? Está em Gênesis 15. Meus irmãos e irmãs, você sabe que lá na 38ª estação da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, eles chegaram numa estação chamada Ije-Abarim. 38ª estação. Se você abre a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 21, ali em Números vai destacar de maneira nítida o que aconteceu ali. Ali o Senhor vai mostrar para eles algo muito especial. Eu quero ler esses textos com vocês. Por favor, abra a sua Bíblia em Números, só para que vocês vejam isso e a seriedade. Números capítulo 21. Preste muita atenção nisso, porque não são textos colocados de forma aleatória. O Espírito Santo colocou isso com muito zelo e cuidado, e nós precisamos agarrar a isso. Números, capítulo 21. O versículo 11 diz assim: depois partiram de Obote. Obote é a 37ª estação. E se acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram para o acampamento no Vale de Zered. O Vale de Zered ficava lá em Dibongade. Dibongade é a 39ª estação. Se você estuda o aspecto geográfico de Dibongade, que é a 39ª estação, vocês podem ver isso, queridos. Lá em Números capítulo 33, a partir do versículo 44, mas não agora. Depois vocês veem isso, para vocês constatar cada uma dessas estações. E aqui o Senhor está colocando elas de maneira muito especial. Agora olha o versículo 13. E dali partiram e acamparam na outra margem de Arnon, que está no deserto, que se estende do território dos amorreus, porque Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Preste atenção nisso, porque é tão maravilhoso.
essas questões que o Espírito Santo coloca aqui no Antigo Testamento tem que assombrar o nosso coração. Porque aqui você vai ver, quando você estuda esta estação IG Abarim, você vai na raiz que forma esta palavra no hebraico, você descobre que esta expressão IG Abarim significa o juízo da medida da iniquidade, ou julgando a medida da iniquidade. Em outras enciclopédias, você vai encontrar apenas a expressão a medida da iniquidade, o enchimento da iniquidade. E aqui você descobriu que esta estação ficava bem na divisa de Moabe com os amorreus. E você sabe que a 42ª estação são os campos de Moabe. E você sabe muito bem que agora Deus tem uma nova geração. Aquela velha geração foi sepultada no deserto. Agora Deus tem uma nova geração. Lá em Números capítulo 26, versículos 2 e 4, você vai ver assim Deus dizendo que fosse separado todos os homens da idade de 20 anos para cima. Esses homens deveriam ser separados para a guerra. Porque agora Deus, Ele tem esses vencedores. E seria através desses vencedores que Ele iria julgar os amorreus. Você sabe muito bem, antes que Israel entrasse na posse de Canaã, primeiro Deus teve que julgar os amorreus. Meus irmãos e irmãs, essas questões não são tão simples como nós pensamos. Essas questões, elas não são questões históricas, elas são questões proféticas. E aqui você vai ver que, da mesma maneira, nós precisamos ter consciência do tempo que nós estamos vivendo, como teve Daniel. O vaso que o Senhor está chamando para esse tempo, primeiro, ele precisa ter discernimento do tempo. Ele precisa ter consciência da hora. Nós não caminhamos a ermo. Nós caminhamos tendo um foco. Nós caminhamos porque há uma visão governante. Nós caminhamos e sabemos porque nós estamos aqui. Nós caminhamos e sabemos que chegará um tempo que Deus julgará essa terra. Quando você estuda a partir do capítulo 6, do livro de Apocalipse, no capítulo 5, você vê que o Cordeiro, somente ele, foi digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E quando ele desata estes selos, são 7 selos. Os 4 primeiros selos têm a ver com toda a história, daquilo que nós podemos chamar o tempo, desde a ressurreição do Senhor até agora. O 5º selo são as almas dos mártires clamando a Deus por justiça por causa do seu sangue derramado. Deus só vai responder isso na 3ª taça. Agora o 6º selo, no versículo 12. Aqui é um tempo muito delicado. Isso está por acontecer. Não adianta você fazer uma conta cronológica, porque a questão aqui não é cronos, é kairos, é o tempo específico de Deus. Deus, ele deseja primeiro, antes de qualquer coisa, veja o que diz o capítulo 7, quando os anjos estão para poder executar o juízo de Deus, Deus diz para não danificar nem a terra e nem o mar. Antes, ele tem que selar, ele tem que separar uma classe de pessoas. Essa classe de pessoas, esse grupo de pessoas, tem a ver com o testemunho de Deus na terra. Porque Deus não fará nada nessa terra sem que ele tenha este grupo, esta igreja madura, esses filhos ruiós. A própria palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 8, versículos 18 e 19. No versículo 18, quero apenas tomar uma frase. Sobre a glória que há de ser revelada em nós. O versículo 19 diz, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação, a revelação, a exibição, o conhecimento visível dos filhos maduros de Deus. Deus está chamando, Deus está conclamando, Deus está reivindicando esses filhos maduros. Então, meus irmãos e irmãs, quando você estuda a história desses 4 personagens, você vai começar a entender que esses 4 personagens mostram para nós as 4 características que compreende esses filhos maduros. Este vaso do Senhor.
Então você vê aqui, Deus, antes dele fazer com que o seu povo tomasse posse de Canaã, ele julgou aquelas nações. Deus vai julgar estas nações. A partir do sexto selo, você vai ver que de maneira muito especial, algo acontece nessa terra. Haverá um grande cataclisma cósmico, produzido ou provocado por um grande terremoto. Mas você sabe muito bem que Deus, Ele terá uma companhia de homens e mulheres maduros, e eles vão orar. Apocalipse capítulo 8, versículos 1 a 5, eles vão orar. E quando essa oração tocar o trono de Deus, aí você vai ver que no versículo 5, haverá vozes, trovões, relâmpagos, e aí os 7 anjos tomarão as 7 trombetas e tocarão. E você sabe que os selos, eles introduzem o juízo de Deus. As trombetas proclamam o juízo de Deus, e as taças consumam o juízo de Deus. Deus julgará essa terra, Deus julgará as nações, Deus julgará os reis dessa terra, mas Ele fará isso tendo a cooperação destes filhos maduros. E aqui você começa a entender a reivindicação do Senhor. Quando o Senhor recuperou o seu testemunho, lá em Jerusalém, primeiro Ele moveu o coração de Daniel, um homem que teve discernimento do seu tempo, um homem que teve uma profunda visão espiritual da profecia, um homem que examinou o tempo, um homem que examinou a palavra. Quando ele orou sobre esta palavra. Ele orou porque esta palavra era a própria palavra da oração dele. Ele não orou porque ele, em sua mente, teve uma palavra sua. Ele orou porque a sua mente estava tomada pela palavra de Deus. A sua mente estava tomada pelos pensamentos de Deus. A sua mente estava tomada pelo testemunho de Deus. A sua mente estava tomada pelos sentimentos de Deus. Quando o seu coração e o coração de Deus batia em consonância, em harmonia, aí sim, houve a resposta. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, este é o primeiro princípio que nós devemos agarrar. Se desejamos ser este vaso de Deus para conter o mover de Deus, para cooperar com o mover de Deus nesse tempo do fim, nós precisamos ter discernimento do tempo. Nós precisamos conhecer o que é de fato a oração. O que é de fato orar. Sabemos que existem muitas coisas, posso até assim chamá-las de periféricas, pelas quais oramos. Não é pecado orar por essas coisas. Pecado é você não entender que todas as coisas, por mais periféricas que nós as julguemos, todas elas têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Tem que ser para a satisfação de Deus. Porque corremos o grande perigo de fazer de Deus e com Deus um relacionamento unicamente utilitário. Mas quando você percebe na oração do Pai Nosso, você vai ver que os fundamentos principais da oração do Pai Nosso, primeiro, tem a ver com o nome de Deus, a santidade de Deus e o reino de Deus. Isso é muito sério. A vontade de Deus. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então, é isso que temos que aprender sobre Daniel. Há muito que se falar aqui, mas eu quero encerrar nesse ponto sobre Daniel. Se desejamos ser o vaso de Deus, esta é a primeira característica que deve haver no nosso coração. Precisamos entender o tempo de Deus. Precisamos discernir o tempo de Deus pela palavra de Deus. Nós não temos o direito de sermos ignorantes. Segundo, precisamos ser alguém como Esther. Alguém que teve seus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando você estuda toda a história de Esther, parece que uma extraordinária coincidência ocorreu com ela. Olhando do ponto de vista humano, ela era uma mulher extraordinária, ou uma mulher de extraordinária beleza, que encantou o rei e ocultou a sua nacionalidade, ocultou o seu povo e vivia com uma grande culpa no palácio. Se nós compreendemos a que hora nós estamos da noite,
Se nós temos compreendido a mente do Senhor, precisamos estar ocupados com a questão da noiva. A questão da noiva é algo que arde no coração de Cristo. E nós não podemos olhar para essas coisas de maneira natural. Nós temos que ver isso de maneira muito mais íntima. Observe estas palavras. Se de todo te calares. Será, irmãos, que nós não estamos espiritualmente, do ponto de vista da perspectiva de Deus, calados? Será que todo o nosso barulho não tem sido para encher o nosso próprio ego? Eu estou falando de mim especialmente, irmãos. Não vim aqui para acusar ninguém, mas a mim principalmente. Será que muito do que temos feito, procurado fazer, não tem sua origem no nosso próprio sentimento? Será que toda a nossa capacidade não é fruto do nosso intelecto? Será que essa questão de servir na obra, de fazer isso e fazer aquilo outro, não é simplesmente um ativismo que oculta o nosso próprio ego, que se esconde de trás desses ativismos? Irmãos e irmãs, essas coisas têm que esmagar meu coração, o teu coração. Ele diz assim para ela: se de todo te calares. Você pode falhar, meu irmão, eu posso falhar, mas uma coisa é certa, Deus não falhará. Olhe para o capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Você sabe toda a história que ocorreu ali. Você conhece o pano de fundo daquele capítulo 6 do profeta Isaías. Você sabe que até aquele capítulo ele era profeta. Ele sempre foi levantado por Deus para ver os pecados das nações, ver o próprio pecado do seu povo. Mas acontece algo, e você sabe o que aconteceu. Quando Uzias, ele cometeu aquilo que é chamado na lei, a iniquidade do santuário. Quando ele tentou exercer uma função a qual Deus não havia lhe confiado. Ele tentou exercer a função sacerdotal. E isso é chamado a iniquidade do santuário. A lepra lhe saiu na testa. A morte de Uzias foi uma grande tragédia. De maneira muito especial, essa tragédia atingiu o profeta Isaías. Então, a maneira poética e linda como o Espírito Santo escreve esse capítulo não pode sair da nossa mente. Ele diz assim: nos dias da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O que isso quer dizer para nós? Por mais devastadora que fosse aquela crise, por mais que o seu coração estivesse assombrado por tudo aquilo, por mais frágil que ele se sentisse, por mais vulnerável que fosse a situação espiritual, uma coisa ele viu: o trono não estava vazio. O Senhor, ele viu o Senhor no seu trono. Irmãos, essa visão tem que nos governar. Eu e você podemos falhar, mas aquele que está sentado no trono não falhará. Pode ser que nós olhemos e vemos de maneira muito triste como os nossos irmãos se comportam hoje. Talvez eu e você nos entristecemos muitas vezes por tantos abusos, por tantas falsificações com a palavra de Deus, por ver a palavra de Deus sendo adulterada, por ver tanta promiscuidade espiritual. Muitas vezes nós nos sentimos envergonhados com tudo isso, mas será que nós temos noção que isto representa no coração de Deus? Você precisa olhar para esses livros da restauração, você precisa entender o coração de Daniel, você precisa entender o coração de Esdras, de Neemias, de Esther, para você tentar entender o coração de Deus. Se você não for capaz de ver isso, então leia o livro de Jeremias. Ele passou 40 anos tentando constranger aquele povo diante da santidade de Deus. 40 anos, e ninguém lhe ouviu. 40 anos, não foram 40 dias. Irmãos, quando você estuda o livro de Lamentações, esse livro, os editores não foram fiéis à verdadeira realidade da composição literária desse livro. Se você for capaz de estudar o livro de Lamentações, você estudar ele lá no original, como ele foi escrito, você vai perceber que o nome desse livro
no hebraico é Eka. A tradução desse nome, do nome de Lamentações, Eka, para o português, descreve um assombro, uma coisa terrível. Imagine um pai que chega na sua casa, e quando ele entra na sua casa, ele percebe que toda a sua casa está queimada. Seus filhos estão todos queimados. Seus móveis queimados, sua esposa queimada, tudo destruído. Mais ou menos isso para traduzir o que significa essa palavra Eka, assombro. Então, quando você olha para esse livro agora, você começa a ter uma perspectiva do que estava no coração de Jeremias. Os grandes estudiosos, eles afirmam que Jeremias ele subiu numa gruta perto de Jerusalém, onde depois o nosso Senhor Jesus foi crucificado. E ali, naquela gruta, ele escreveu esse livro, Lamentações. Ele escreveu esse livro olhando a fumaça que subia do templo queimado, dos muros derribados. Mas você sabe o que representa tudo isso? O testemunho de Deus em ruínas. Aquele Deus que tirou o povo do Egito e fez deste povo, como ele mesmo dissera a Abraão lá no capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tu, ele falava de Abraão, de maneira potencial. Tu, a geração, tua descendência será uma bênção. Irmãos, isso é tão sério. Vê se você consegue entender o capítulo 7 do livro de Josué. Eles acabaram de vencer Jericó. E agora eles chegaram numa cidadezinha, numa currutela. Você sabe o que aconteceu? Josué não teve discernimento. Ele enviou apenas alguns para guerrear contra Ai. E apenas um pequeno exército, porque, irmãos, eles acabaram de ter êxito em Jericó. Os muros daquela grande cidade caíram. O que seria Ai diante deles? Mas, irmãos e irmãs, quando aquele pequeno exército saiu, eles foram envergonhados. Está no capítulo 7 do livro de Josué. Mas o ponto alto daquilo que é o encargo do Senhor nesse exato contexto aqui, é aquela oração que ele faz para Deus. Josué não estava contristado, angustiado, por causa dos homens que morreram naquela batalha. Quando ele ora, ele diz assim, o que é que vais fazer do teu grande nome? A inquietação dele era o testemunho do Senhor. Não era a derrota de Israel, era o testemunho de Deus que estava exposto à vergonha. Irmãos e irmãs, quando nós olhamos para todas as aberrações em nome do Senhor, todos os absurdos em nome do Senhor, todas as perversões que são praticadas em nome do Senhor, em torno da sua palavra, tudo isso que nós vemos, nós precisamos sentir isso, como o Senhor sente. Mas a questão não é só olhar as coisas do ponto de vista daquilo que está errado, como nós temos caminhado de forma integral, como povo de Deus, em cada localidade onde o Senhor nos colocou. Então Mardoqueu disse para Esté, se tu te calares, mesmo que você se cale, mesmo que você permaneça na sua zona de conforto, mesmo que você permaneça dizendo o problema não é meu, o problema não tem nada a ver comigo, isso é um problema histórico. Será que foi para Daniel? Você já olhou lá no capítulo 9, quando ele vai confessar os pecados e diz assim, nós pecamos. Nós pecamos. Ele se inclui. Olhe para a oração de Neemias, quando ele está com o coração rasgado diante de Deus, quando ele soube daquilo que estava acontecendo na cidade de Jerusalém, disse, nós pecamos. Isso tem a ver comigo. Por que que eu tenho que me incluir? Por que que isso é responsabilidade minha? Por que que é responsabilidade tua? Porque a questão aqui não é a igreja.
A questão aqui é o testemunho do Senhor. Porque o desejo do Senhor, e esse é o desejo que Ele quer recuperar quanto à realidade prática da igreja, é que nós temos que pregar o Evangelho não é só com palavras, é com vida. As pessoas precisam sentir a fragrância daquilo que é a vida de Cristo em nossa vida. Como aqueles pães da proposição no lugar santo, nossa vida tem que ser uma proposta de Deus para este mundo. As pessoas precisam ler a história do Calvário de maneira viva na nossa vida, como pessoas que nasceram de novo. Nós temos que comunicar vida no testemunho da nossa vida. Porque senão é tudo teoria, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Ah, Cristo é minha vida. Nós somos o sal. O que adianta ser sal se não salgar? O que adianta ser luz se não brilhar? Então, a vida cristã vira uma religiosidade teórica. Vida cristã ela é composta de duas coisas, doutrina e prática. Muitas vezes proclamamos uma mensagem, enquanto a realidade dela está longe da nossa vida. A mensagem que pregamos, ela está a quilômetros na nossa frente. Isso não é vida cristã. A vida cristã é aquela vida que nós pregamos num testemunho que fala. Muitas vezes podemos falar tão pouco dele, mas ele pode ser visto de maneira tão esplêndida na nossa vida. Sabe o que as pessoas esperam lá no seu trabalho? Sabe o que as pessoas esperam lá na faculdade? Sabe o que as pessoas esperam no teu próprio lar? Esperam que a própria experiência de uma vida que vive Cristo seja exalada. A nossa vida ela tem que ter a característica da experiência de Cristo e da experiência de viver Cristo. Se essas duas características não são visíveis na nossa vida, o que é a vida cristã para nós? Por isso que Paulo disse que ele não tinha de morrer, medo de morrer, porque Cristo era o seu viver. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que ele não tinha medo de morrer? Porque Cristo era o seu viver. Ao final da sua vida ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Quantos dos nossos irmãos terminaram a carreira sem combater o bom combate? Quantas pessoas já partiram sem combater o bom combate? O grande segredo aqui não está em partir e dormir com o Senhor, como podemos, de forma retórica, expressar. O grande segredo não é partir e estar com o Senhor, é saber se nós combatemos o bom combate. Então, queridos, olhe para esse texto de Esther. Se tu te calares, Deus vai levantar socorro para os judeus, para o seu povo. Deus vai agir. Deus vai reagir, apesar de nós. Deus vai reagir, apesar de nós. Mas tu e a casa de teu pai perecerá. Sofreremos dano. Sofreremos o dano, que podemos chamar o dano da segunda morte. Sofreremos o dano. Como você pode ver, desde o versículo 46 do capítulo 24 de Mateus, passando por todo o capítulo 25, e concluindo ali na parábola dos talentos. Apenas para vocês meditarem depois. Veja a seriedade de tudo isso. Então, meus queridos irmãos e irmãs, você vai ver aqui que o Senhor fala através de Mardoqueu a Esther. Quando você estuda o livro de Esther, você descobre que o nome Mardocai ou Mardoqueu ocorre 50 vezes. Ele é uma figura do Espírito Santo. Esther é uma figura do novo homem, do nosso espírito vivificado. Então você consegue entender essa linguagem. Você sabe que apenas duas mulheres tiveram seus nomes na Bíblia. 2 livros da Bíblia têm nome de mulheres, Esther e Ruth. Você sabe que o homem ele prefigura o aspecto objetivo e a mulher prefigura o aspecto subjetivo. Aqui fala da vida cristã na experiência prática. E é isso que o Senhor quer nos mostrar. A vida cristã do ponto de vista da experiência. O que nós aprendemos aqui no aspecto de Esther? É que nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Nós temos que ter sensibilidade para responder à voz do Espírito Santo. Se nós não temos essa sensibilidade, que por outro lado, como nós vimos em Daniel, precisamos ter discernimento. E quanto a Esther, precisamos ter
sensibilidade. Discernimento, sensibilidade. Discernimento para entender o tempo. Discernimento por causa da palavra. Compreender isto. É uma questão de profundidade espiritual, é uma questão de viver a vida cristã num plano mais alto. Mas também temos que ter sensibilidade. Um coração que sabe discernir a voz do Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo quer falar a nós? De maneira muito especial, ele quer falar a nós acerca da nossa vocação celestial nesse tempo. Ele quer despertar em nós a responsabilidade da vocação. E depois, irmãos, avançando um pouco, você tem Esdras. Você sabe que Esdras, ele surge dentro desse contexto da restauração com o propósito de ordenar o culto a Deus. De ordenar, de maneira muito especial, o culto a Deus. De ajustar as coisas espirituais, de ordenar as questões espirituais. Ele vem para ornar a casa de Deus. Esse é um outro aspecto importante para o vaso que Deus busca nesse tempo. Pessoas que estão comprometidas com a ornamentação da casa de Deus. Que peso deve ter isso na nossa vida? Como Esdras, também devemos estar nós, comprometidos com aquilo que é a ornamentação com a casa de Deus. Você sabe que veio Josué e Zorobabel primeiro. A primeira coisa que eles vieram edificar foi a casa de Deus. E a primeira coisa que eles edificaram na casa de Deus foi o altar, que é uma figura da cruz. Tanto no aspecto objetivo como no aspecto subjetivo. É o encargo que o nosso irmão Romeu tem a compartilhar com os irmãos. E aqui você sabe que Esdras foi tão importante. Porque aqui tem o fundamento daquilo que é primordial quanto ao ornar da casa do Senhor. Irmãos, nós não podemos fazer vistas grossas a tudo isso. Deus deseja ter este vaso, esse vaso tem que ter discernimento, esse vaso tem que ter sensibilidade, e esse vaso tem que estar comprometido com os assuntos da casa de Deus. Você se lembra? Quando o povo de Israel, eles chegaram lá no Monte Sinai, eles saíram lá de Ramsés, Sucote, Etã, Pirreirote. Em Pirreirote eles atravessaram o Mar Vermelho. Depois de 3 dias chegaram em Mara. Depois passaram por uma estação Mar Vermelho. Depois de passar pelo Mar Vermelho, chegaram no deserto de Sim. Depois a Luz, depois Dófica. Depois passaram por Refidim e aí chegaram lá no Monte Sinai. Permaneceram lá 3 anos e 11 dias. Todo o capítulo 19, até o capítulo 19 de Êxodo, passando todo o livro de Levítico, até o capítulo 10 do livro de Números, tudo isso aconteceu ali no Monte Sinai. E você sabe que Deus falou a Moisés, neste monte, sobre 11 assuntos. 11 assuntos. 11 temas. E quando você pega esses 11 temas, você vai descobrir que esses 11 temas estão relacionados em 2 assuntos: a casa e o sacerdócio. A casa e o sacerdócio. Então Deus vai dar aquela extraordinária revelação para Moisés acerca do tabernáculo. Aí no capítulo 28 ele vai falar do sacerdócio. Isso tem a ver com o ornar da casa do Senhor. O Senhor deseja abrir os nossos olhos para que nós vejamos o que é esta casa. Aí agora, irmãos, eu vou voltar naquilo que eu simplesmente iniciei e não concluí. A definição da igreja no capítulo 28 do livro de Gênesis. E quero tomar a frase para colocar justamente aqui. Então, propositadamente, eu ignoro os acontecimentos de Gênesis 2, mas aqui eu quero focar. Lembra que Jacó viu aquela escada tocando os céus na terra? Quando você estuda o tabernáculo, existem extraordinárias lições a se aprender ali. Mas podemos tomar algumas que vão resumir para nós a mente de Deus quanto ao tabernáculo e no sentido prático da nossa vida na experiência de viver Cristo. Ele vai mostrar para nós aquilo que ele disse lá para Jacó, lá no tabernáculo. Some-se tudo isso e veja a realidade hoje. Quando Jacó teve aquela visão da escada tocando o céu, sabe o que ele disse? Que ali era a casa de Deus, a porta dos céus. Irmãos, nós sabemos muito bem
muito bem que o Senhor Jesus, no capítulo 1 de João, ele interpreta essa visão de Jacó. Paulo diz claramente, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que a igreja é a casa de Deus. Nós sabemos que esta casa ela é composta de duas partes. A primeira parte está no capítulo 2 do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus, ele vai dizer que ele é a casa do Pai. Quando ele encontra ali na porta do templo aqueles cambistas mercadejando, ele pega um azorrague e expulsa aqueles cambistas de lá. E diz para eles que eles estavam fazendo da casa do Pai uma casa de comércio. Então ali, ele vai fazer uma referência de maneira muito gloriosa acerca dele mesmo. E ali ele vai dizer para nós, e João diz isso de maneira muito clara, quando ele aponta para o templo, e a intenção que as pessoas têm em não compreender a revelação da palavra, é que ele faz de maneira literal uma aplicação do templo em si, mas não é. Porque depois João diz para nós, quando ele fala assim para aqueles cambistas, que eles estavam fazendo da casa de meu pai, casa de meu pai. E você sabe que o livro de João, no seu extraordinário conteúdo místico, ele usa parélias de palavras. E muitos estudiosos têm examinado esse livro assim. Então ele pega essa frase, casa de meu pai, e depois você vai ver lá no capítulo 14. Então, aqui ele diz que eles estavam fazendo da casa de meu pai, casa de negócio. Aí diz que ele iria destruir aquele santuário e o reedificaria em 3 dias. Eles ficaram assombrados. Mas depois João diz que ele estava fazendo uma referência ao seu corpo. Então, em primeiro lugar, a casa do Pai é uma referência a ele mesmo. No capítulo 14, ele diz assim, não turbe o vosso coração, porque estáis angustiados, perplexos, ansiosos. Essa palavra turbe envolve tudo isso. Crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai. Agora, olha essa outra palavra, há muitas moradas, está vendo? Pega essa expressão, casa de meu Pai. Pega essa outra expressão, moradas. Aqui você vai ver que ele vai dizer que na casa do Pai tem muitas moradas. Se a casa é do Pai, quem mora na casa é o Pai. Em primeiro lugar, nós vemos que essa casa se refere a Ele. Porque Ele sempre foi na terra o lugar do prazer, da habitação do Pai, por meio do Espírito. O Pai sempre teve nele o seu prazer. Mas agora nós vamos ver o outro item, que compreende esse extraordinário mistério. Aí ele vai mostrar para nós que estas muitas moradas têm a ver conosco. Porque você sabe que o assunto aqui envolve aquilo que está no tabernáculo, ou entremesclar. E aqui você vê de maneira grandiosa que ele faz essa gloriosa referência acerca da casa do Pai. Que essa outra parte da casa do Pai somos nós, a sua igreja. Aí mais embaixo, no versículo 23, ele diz, se alguém me ama, você quer expressar o seu amor ao Senhor, esse versículo te ensina. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o Pai o amará. Agora observa o que ele diz, viremos para ele e faremos nele morada. Quem vai morar? É o Pai. Então você começa a entender. Esse é o assunto do tabernáculo. Porque o tabernáculo vai nos mostrar justamente aquilo que Jacó viu. Ele viu uma escada que tocava os céus na terra. E aqui nós temos uma maravilhosa definição da igreja. A igreja é, por essência, o lugar onde os céus e a terra se encontram. Compreende isso? Onde quer que nós estejamos, no testemunho da igreja, como igreja, tendo consciência disso, não pode ser diferente. Mas Jacó não viu apenas isso. Ele disse que é a porta dos céus. Deus tem uma porta celeste na terra. E a porta celeste na terra é a igreja do Senhor. A igreja, ela tem o seu caráter celeste. Aquele lençol invertido que Pedro viu lá em Jope. Você vê que ele desce do céu. É uma figura da igreja. Meus irmãos, é tudo isso que o Senhor quer nos mostrar. É tudo isso que o Senhor quer que nós vejamos. É tudo isso que Ele quer que nós toquemos.
Eu não tenho como entrar mais aqui, porque eu quero passar rápido e fechar esse assunto. Então você vê que o assunto da casa de Deus, aqui no Monte Sinai, tem a ver com isso. Então se vocês vão avançar estudando sobre os 11 temas desses dois assuntos, a casa e os sacerdotes, você tem que ver aqui a questão da casa, a casa de Deus. Essa casa que tem essas conotações extraordinárias, essas expressões tão profundas. Quando você entra para dentro do Novo Testamento, aqui nessas citações que fiz nos Evangelhos, e você avance para dentro do livro de Atos, avance para as epístolas, aí você vai ver coisas extraordinárias, você vai ver grandezas infinitas, você vai ver especialmente no livro de Atos, como os apóstolos vão expor este assunto de maneira prática. Olha o versículo 42 de Atos 2. Aqui nós temos 4 pilares que mostram o aspecto prático da nossa vocação espiritual. Esses pilares aqui, no versículo 42, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Da última vez que eu estive aqui com vocês, a gente pôde tocar um pouco sobre isso. Então são assuntos que envolvem essa questão de ornar a casa do Senhor. O Senhor deseja ter essa casa em ordem, porque Ele deseja habitá-la. Essa casa para Ele será os muitos filhos, será uma família. Para o seu espírito será um santuário para a sua habitação eterna. E para o seu filho será uma esposa para a sua satisfação e glória. Então esse assunto de ornar a casa é sério. Deus deseja que nós tenhamos o mesmo coração de Esdras. Ele deseja ornar, Ele deseja que tudo fique em ordem. Meus irmãos, tivemos no final da tarde hoje um momento muito sublime e especial. Considere isso diante do Senhor. Então essa questão da liberdade é uma coisa muito séria. Porque um dia nós nos sentíamos como escravos dentro de um sistema opressor maligno que nos governava, que nos explorava. Nos sentíamos invadidos, oprimidos, desrespeitados, porque é isso que a religião faz e nos consome. Mas um dia o Senhor nos libertou, aí sentimos a liberdade. Mas o que é essa liberdade? Existe um capítulo na Bíblia que vai nos ajudar. Quando o povo de Israel estava saindo do Sinai, a estação seguinte é chamada Kibroth Hattaavah. O nome é negativo, mas ela é composta de 2 experiências, uma positiva e uma negativa. Porque quando você pega o nome Kibroth Hattaavah, significa túmulos da cobiça. Mas eu não quero falar do aspecto negativo, eu quero falar do positivo. Porque foi aqui nessa estação que Deus ordenou a marcha do seu povo. Porque antigamente eles eram escravos, eles viviam debaixo de uma escravidão. O único direito que eles tinham era não ter direito. Mas agora eles saíram do domínio do Egito, do domínio de Faraó. Assim como nós fomos tirados das garras de Satanás, fomos arrancados do império de trevas. Agora entramos na liberdade da vida no Espírito e desfrutamos a liberdade do Espírito. A palavra do Senhor diz em João 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, irmãos, não podemos confundir essa liberdade com libertinagem, porque somos um povo também que caminhamos em ordem. Deus é um Deus de ordem. Ele poderia ter criado todas as coisas, Ele poderia ter criado tudo no universo e na terra, em uma fração de milésimos de segundos, mas você vai ver que Ele criou tudo de maneira ordenada, porque Deus é um Deus de ordem. Então, quando você estuda o capítulo 10 e o capítulo 11 do livro de Números, o que você vai ver? Ele vai estabelecer a ordem da marcha. Primeiro estandarte é o estandarte de Judá. Então, primeiro saía Judá, depois Rúben. Então, assim sucessivamente. Tinha depois as famílias dos levitas, os coatitas, Merari. Cada um deles iam levando os utensílios sagrados, tudo de acordo com a ordem da marcha. Tinha a vanguarda, tinha também a retaguarda. Porque assim é da casa do Senhor. Tem os irmãos que vão à frente, desbravando, mas tem os irmãos que ficam lá atrás, para poder apanhar os doentes, os que estão machucados e feridos e caídos pelo caminho.
É uma questão de ordem, de princípio. Nós não caminhamos de qualquer maneira, nós obedecemos o mover do Senhor entre nós. E o mover do Senhor requer ordem. Então, irmãos, tudo isso, mas são muitas coisas aqui. Eu estou colocando tudo de maneira muito, mas muito superficial, diante da grande realidade e glória que esses assuntos requer na sua exposição. Então temos que ter um coração como o de Esdras, um coração que deseja ornar a casa do Senhor, porque Deus é santo, e Ele deseja ter esta casa de acordo com o modelo dele e não nosso. E nós temos que ser cuidadosos para não colocar nossas mãos sujas naquilo que é sagrado. Não temos o direito de começar nada. Não temos direito de dar um passo se não for de acordo com o mover do Espírito do nosso Espírito. Tudo isso tem a ver aqui com Esdras. Essa é a terceira característica. E a quarta característica você vai encontrar em Neemias. Por isso que esses 4 personagens se tornam uma escola para nós. Quem é Neemias? A primeira característica que você vai ver da vida de Neemias, quebrantamento. Um coração contristado com o coração de Deus. Ele tinha uma vida muito tranquila. Ele vivia a sua vida de maneira muito tranquila. Ele tinha uma grande posição. Em meio a toda aquela crise, em meio a todo aquele caos. O que tinha ele a ver com isso? Ele estava servindo muito bem o imperador. Ele tinha uma posição de grande destaque no palácio. Ele era um homem de grande confiança. Ele era aquele homem que todos os dias tinha que chegar diante do rei com um semblante feliz e alegre. Por mais que na sua casa as coisas não estivessem bem, por mais que ele tivesse alguma dificuldade financeira ou qualquer outra coisa, ele sempre teria que comparecer com um semblante feliz, de satisfação e paz. Ele tinha que olhar para o rei olhava para ele. Ele nunca poderia demonstrar qualquer tipo de tristeza, desapontamento, angústia, aflição, dor na frente do rei. Mas um dia, quando seus irmãos, Anani e outros, chegaram até ele, ele perguntou sobre a cidade do seu Deus. Irmãos, quando ele ouviu o relatório, assim está no capítulo 1, ele diz: eu assentei, lamentei, chorei por muitos dias. Ele não podia ser a mesma pessoa depois de tudo aquilo. Irmãos, quando a gente ouve todo tipo de aberração, eu não sei se acontece isso com você, a gente ouve tantas aberrações, tantos absurdos, tantas coisas terríveis e perversas. Sabe o que a gente faz? Pega um e-mail e manda para todo mundo. A gente ri, a gente zomba, a gente diz assim: graças a Deus nós temos luz. Não é? Graças a Deus nós temos luz. Quando o Senhor diz para Tiro, Sidom, pela rejeição que eles tiveram do Senhor, o Senhor disse que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Tiro, Sidom, Betsaida, Cafarnaum. Porque se Sodoma e Gomorra tivessem visto e ouvido tudo que aquelas nações, aquelas cidades, aliás, ouviram há muito, aqueles sodomitas teriam se arrependido dos seus pecados. Então escute, o Senhor vai nos julgar, não é pela quantidade de luz recebida, mas pela quantidade de luz rejeitada. Imagine o quanto nós podemos estar rejeitando da luz do Senhor. Imagine o que é que nós podemos ter feito da luz que o Senhor tem nos dado. Imagine que muitos de nós, tendo recebido tal luz, não temos nos movido de acordo com a luz. Sabe o que nós temos feito dessa luz? Temos colocado ela dentro de um candeeiro escondido em algum lugar. Se essa luz não tem nos levado à luz, se essa luz não tem nos movido o coração, se essa luz não nos constrange, como aconteceu com Isaías, quando ele pôde se ver diante da luz do Senhor, disse: ai de mim, eu estou perdido. Aí ele sentiu a força da luz do Senhor. Irmãos, é disso que nós precisamos. É muito maravilhoso estar em torno do Senhor, nesta preciosa comunhão que nós temos aqui.
Mas o grande perigo é nós fazer o que Pedro tentou fazer no Monte da Transfiguração. Vamos fazer uma tenda aqui, Senhor. Uma para Elias, né? Outra para Moisés. Vamos fazer tendas aqui, vamos ficar aqui. Mas só que lá no pé do monte tinha um pai com um filho epiléptico que estava lá sofrendo, angustiado, e os discípulos não podiam fazer nada. Enquanto Pedro queria armar tenda, construir tendas, enquanto muitos de nós estamos minimizando aquilo que é a vocação celeste, enquanto muitos de nós temos nos contentado em viver a trágica realidade de um comodismo que tem como desculpa a falta de tempo por causa do trabalho, da faculdade, da família e de tantas outras coisas. Enquanto muitos de nós estamos nos escondendo atrás de tudo isso, são coisas óbvias, até lógicas. Agora pergunte para o Senhor, é isto justo? É isto algo que honra a Ele? E muitos até dizem, Senhor, eu não sei nem pregar. Quem diz que o Senhor quer você como um pregador? Eu não sei nem ministrar a tua palavra. Quem diz que o Senhor te chamou você para isso? Mas uma coisa é certa, não há nenhuma pessoa inútil no corpo de Cristo. Amém. E o grande segredo do serviço no corpo de Cristo é funcionar de maneira que você deixe espaço para que outros funcionem. Então, irmãos e irmãs, não sei qual é a medida do talento que o Senhor te deu. Se é de 1, 2 ou 5. Eu não sei. Eu não sei qual é o peso. Mas o Senhor sabe. O certo é que você tem. E o certo é que um dia você vai estar diante dele. E um dia você pode chegar com todo esse talento enterrado. E ainda, com a falsa justiça de que você foi fiel no pouco. Irmãos e irmãs, observe para isso com temor no vosso coração. Nós não podemos de forma alguma dizer que não estamos vendo o que está acontecendo. São coisas abomináveis. São coisas que nos entristecem. São coisas que nos magoam. Essas coisas não devem provocar unicamente uma ira da nossa justiça, mas entender que muitos desses irmãos talvez um dia tenham visto algo. E o pior não é isso, é que nós podemos nos encontrar como aqueles judeus que estavam na Babilônia, vendo tudo errado, mas não se moveram para o testemunho do Senhor, porque a recuperação do testemunho do Senhor não estava na Babilônia. A recuperação do testemunho do Senhor implicava em voltar, reedificar a sua casa, restaurar os seus muros e ordenar todo o serviço a Ele. Mas sabe o que os judeus preferiram? Criar sinagogas dentro da Babilônia. E você vai ver que sinagoga foi uma forma maligna de tentar substituir o lugar da recuperação do testemunho de Deus. Não houve nada que fosse tão profano como a ideia de sinagogas. E talvez seja isso que muitos inconscientemente estão fazendo. Estão edificando sinagogas, ao invés de se dedicarem em recuperar o testemunho do Senhor. Então, irmãos, aqui eu quero terminar esses pontos. Quero colocar isso para vocês. Quero que vocês vão aos pés do Senhor. Porque aqui nós temos as características do vaso que o Senhor deseja ter hoje, para avançar no seu testemunho. Entender que na vida de Daniel, Esther, Esdras e Neemias, esse homem que sentiu seu coração agora profundamente angustiado. Agora ele estava profundamente angustiado. Como não ficar angustiado, irmãos? Como ficar rindo com tudo isso? Há poucos dias estava estampado em todos os jornais, e vou citar isso aqui com muita tristeza, e me perdoe por fazer essa citação. Saiu assim na Folha de São Paulo, que naquela marcha, parada dos homossexuais, lá em São Paulo, que é considerada uma das maiores do mundo, havia um caminhão, um trio elétrico, e lá em cima estava 260 cristãos, que são a favores da união dos homossexuais. Como que você lê isso
e você simplesmente ira, e você simplesmente começa a amaldiçoar essas pessoas? Até que ponto isso nos constrange? É muito fácil nós julgar, mas você sabe que o diabo coloca isso justamente para expor o testemunho de Deus à vergonha. Irmãos e irmãs, o coração de Neemias foi diferente quando ele soube do que estava acontecendo em Jerusalém. Ele não conseguia mais manter o sorriso de sempre. A serenidade do seu semblante foi consumida pela dor e pela tristeza do próprio Deus, em ver a cidade que se chamava pelo seu nome se encontrar da forma como estava. Agora ele tem que ir diante do rei. E ele sabia que estar diante do rei com o semblante decaído era assinar sua sentença de morte. O que significava para Neemias que não valia a pena mais viver. Não dava mais para continuar servindo o rei, enquanto o testemunho do Senhor estava em opróbrio. Será que nós temos um coração assim? Será que nós temos um coração que sente a dor de Deus? Será que nós temos um coração que bate em harmonia com o coração de Deus quanto ao seu mover nesse tempo? O que nos inquieta? O que nos preocupa? Olha o livro de Ageu, quando ele exorta o povo. Vocês estão aí felizes com a vossa casa apainelada, e quem se preocupa com a casa do Senhor? Entende? É muito maravilhoso esses dias que nós estamos aqui, mas esses dias não podem apenas constituir um tempo da nossa agenda. Isso tem que ser algo que toque de maneira profunda nosso espírito. Nós temos que ir aos pés do Senhor e perguntar: Senhor, sou eu esse vaso? Será que eu faço parte desse vaso que o Senhor está levantando nesse tempo para que tu possas recuperar o teu testemunho? Para que tu tenhas a noiva? Como disse o irmão Stephen, em um dos seus escritos, ele começa a narrar de maneira poética a expectativa do Senhor pela noiva. Então ele diz assim: já fazem 2000 anos que ele a espera, e ela não vem. Você entende? Será que nós estamos ocupados com isso? Com o mover presente de Deus em ter a noiva do seu filho pronta? Então, irmãos, eu encerro essa parte aqui. Nós teríamos hoje 2 palavras. Então nós vamos ter mais uma outra palavra, e eu quero ser bem objetivo nela. Eu quero falar sobre 4 aspectos da obra do Espírito Santo. Mas apenas quero colocar esses pontos para vocês. Amanhã pela manhã, nosso irmão Romeu vai estar conosco aqui. Então, me foi sugerido que a gente pudesse ter pelo menos 5 minutos, não mais do que isso, para que a gente possa retornar. Quero colocar isso, não vou tomar mais o tempo de vocês. Quero colocar aqui, de maneira panorâmica, esses 4 aspectos da obra do Espírito Santo. E que nós venhamos concluir tudo isso com uma oração diante do Senhor. Então agora, eu quero orar e depois nós vamos ter 5 minutos e retornaremos para cá. Amém? Vamos orar. Pai, no grande nome de Jesus, o teu amado Filho, nós estamos aqui aos teus pés, Senhor, ouvindo a tua voz, Senhor, tentando compreender a gravidade do tempo o qual nós estamos vivendo. Ouvindo, Senhor, acerca dessas questões tão sérias, da recuperação do teu testemunho, da honra do teu nome, da tua glória e do teu propósito. Olhando, Senhor, para a história de Daniel, Esther, Esdra e Neemias, e vendo quanto aquele tempo se parece com o nosso tempo hoje. Vendo, Senhor, o opróbrio nos nossos dias. Vendo, Senhor, quanto podemos estar distantes do teu mover. O quanto podemos estar ocupados com coisas que o Senhor não está ocupado. O quanto podemos ter criado um entretenimento religioso de coisas espirituais que nos satisfazem. Mas não temos percebido como Satanás tem roubado o nosso tempo. Como um dia
Ele roubou o tempo de Abraão quando ele gerou Ismael. Porque temos misturado nossa fé com a nossa carne e gerado coisas que não te agradam. E com isso nossos dias têm sido roubados. Ensina-nos a contar os nossos dias para que tenhamos um coração sábio. Um coração que possa discernir o tempo do Senhor. Discernir a hora do Senhor. Nos ajuda nesta noite. Por tua infinita misericórdia, nos ajuda. Senhor, abre os nossos olhos para que nós tenhamos a verdadeira sensação do tempo que nós temos perdido. E de quantas coisas podemos estar envolvidos, coisas essas quais o Senhor não está envolvido. Nos ajuda nesta noite. É tudo que eu te peço, Pai. Juntamente com os meus irmãos e as minhas irmãs, é tudo que eu te peço. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.